Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero indicar 3 livros para vocês, livros que vão edificarem muito a sua fé, mas antes, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e já deixa seu like também. Esses 3 livros que eu vou indicar para vocês, ele é não ficção, né? E os outros 2 ele é livro de ficção. Mas o primeiro livro é esse aqui, Mulheres Improváveis, da Viviane Martinello. Ela é uma pastora junto com o marido dela, o Telmo Martinello, em uma igreja, se eu não me engano, é de Criciúma. Eu sei que é lá pro sul do país, se eu não me engano é em Criciúma. E ela tem várias pregações dela, do marido dela também no YouTube. Eu assisto bastante as pregações dela, gosto bastante. Ela é uma mulher que me inspira muito, uma mulher que as pregações dela, Deus usa muito ela, né? Então, eu gosto bastante. E ela tem 3 livros lançados. Tem esse, que é Mulheres Improváveis. Tem outro que chama Mulheres Enraizadas, que eu tenho também, tá ali atrás, mas eu não li ainda. E tem outro de devocional, que eu não me lembro o nome agora, mas que eu não tenho ainda. Mas eu li só esse aqui, né, por enquanto, Mulheres Improváveis. E é um livro, assim, ela fala sobre as mulheres que Deus tem levantado, né, nesse tempo de hoje, né, principalmente, né, nesse tempo que a gente vive, né, em que os valores estão invertidos, né, eu creio sim que a mulher, né, tem o seu papel, né, dentro da família, né, dentro de casa, e o homem tem sim o seu papel, né, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas hoje em dia, né, no tempo que a gente vive, os valores estão sendo completamente invertidos, né. Então ela vem, né, com as pregações dela, ela fala muito sobre isso também, mas esse livro ela vem, né, falando sobre, né, aquilo, muita coisa que Deus ministrou no coração dela, né, sobre isso, sobre as mulheres, né, que Deus tem levantado nesse tempo. E é um livro, assim, muito bom, vocês precisam ler. Eu vou ler alguns trechos para vocês, alguns trechos que eu destaquei, né, que eu gostei bastante, que falou muito comigo. Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês terem um gostinho, assim, de como ele é muito bom e realmente edificante, vai edificar muito a sua fé. Então, o primeiro trecho, né, que eu quero ler aqui para vocês, é lá na página 29. Talvez você precise deste lembrete tanto quanto eu. O nosso sucesso não é medido pelos padrões do mundo. O verdadeiro sucesso é medido pelos padrões de Deus, porque Ele se preocupa mais com a nossa integridade do que com o nosso número de seguidores no Instagram. O Pai se preocupa mais com a nossa obediência do que com a nossa conta bancária. Está mais preocupado com o nosso coração do que com o serviço que prestamos no reino. Deus não é consumido com as coisas que este mundo nos diz que são importantes. Deus cuida de nós não por causa do que fazemos, mas por causa do que Ele fez por nós. Somos dele e Ele se preocupa com o nosso crescimento em Sua graça e em que aprofundemos o nosso conhecimento nele. Tem um capítulo que ela fala sobre valorizar os pequenos começos, né? E é uma passagem bíblica também, né? Que eu não me lembro agora, gente, aonde fala, mas é no Novo Testamento, se eu não me engano, que fala sobre valorizar, né, os pequenos começos. E aí tem um trecho também que eu grifei aqui, que é muito bom, quero ler para vocês também. Quando somos cuidados por Deus em nossa pequenez e debilidade, o foco não está no crescimento em si, mas no processo de sermos amados, nutridos e robustecidos. Portanto, não tenha o foco no crescimento, não queira ser grande, ame o seu pequeno começo, ame e cuide desse lugar especial que você ocupa hoje, porque é nele que você será surpreendida. Gosto bastante também desse trecho, que ela fala assim: existem muitas coisas na nossa caminhada com Deus que custamos compreender, e uma delas é que Ele sempre fará primeiramente em nós, para depois atuar por meio de nós. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Então, muitas vezes a gente está passando por coisas, né, na nossa caminhada com Jesus, e a gente só sabe murmurar, não consegue ver as coisas, né, com os nossos olhos espirituais, mas talvez justamente aquilo, talvez seja uma dificuldade, né, tal, que a gente esteja passando no momento, é Deus nos fortalecendo, Deus nos moldando, Deus realmente nos fazendo forte, né, nessa situação em específico, para que a gente possa vencer essa situação e depois ajudar outras pessoas, né? Ajudar outras irmãs e irmãos em Cristo. Então, isso é algo assim que eu já vivenciei bastante, né, nesses últimos anos, né, nessa minha caminhada com Jesus.
Então, sempre Ele vai fazer primeiro em nós, né? Primeiro em nós, no nosso coração, no nosso interior, na nossa alma, para depois, né, fazer por meio de nós. Então, não fuja, né, das dificuldades, não fuja do processo, né? Porque tudo isso é Jesus te moldando, Jesus te capacitando, né? Para que depois Ele possa te usar com misericórdia e graça para poder, né, ajudar outras pessoas também, né? Para poder tocar, né? E ajudar outras pessoas também, né? Só uma última, né, citação para não ficar aqui, senão eu vou acabar lendo o livro inteiro, porque o livro realmente é muito bom, gente. Mas essa aqui também é muito boa, essa citação, né? Esse trecho que eu quero ler com vocês agora. Deus está levantando mulheres que não dependem apenas do alimento que emana dos púlpitos, mulheres para as quais a palavra dos que ministram testifica o alimento que elas receberam em seu lugar secreto com o Pai. Algumas mulheres estão cavando e buscando profundidade, e da fonte que jorram essas águas, elas alimentam umas às outras, uma vez que ninguém tem o suficiente, todas precisamos aprender a receber uma das outras. No entanto, algumas das revelações mais profundas e significativas da nossa própria vida resultam da nossa intimidade com Deus, dos momentos em que estamos a sós com Ele. Ou seja, né, aqui ela está falando de mulheres que buscam, que têm sede da presença de Deus, né, e que buscam o Senhor no secreto. E é no secreto que Deus vem e revela a vontade dele para as nossas vidas. E aquele alimento, né, aquela palavra que a gente recebe do púlpito, né, nos cultos, né, nas pregações que a gente assiste, enfim, só vem para testificar aquilo que Deus já falou no secreto, né, porque tudo aquilo que Deus, a palavra que Deus lança sobre a nossa vida, né, é no secreto que Ele vai lançar, né. Então ela fala sobre esse tipo de mulher, né, que tem sede, que busca a presença do Senhor e que tem palavras reveladas diretamente, né, pelo Espírito Santo de Deus, porque busca lá no secreto, busca realmente ter essa intimidade com o Senhor. Deu para perceber, né, que esse livro é muito bom mesmo e é muito edificante, gente, muito edificante. Então não deixem de ler. Ele é bem curtinho, acho que tem umas 200 páginas, dá para ler assim bem rápido, mas é muito bom, vale muito a pena. O próximo livro que eu quero indicar para vocês chama A Bandeja. Ele é um livro, um romance, né, cristão, é ficção, esse. Ele conta a história da Angelina, que ela é uma adolescente, ela é cristã, né, cresceu na igreja e tal. O pastor da igreja dela, né, se eu não me engano, é bem próximo, amigo dos pais dela, alguma coisa assim. E aí, já faz um tempo que eu li, mas é um livro que é muito bom também. Ela sai da cidade dela, né, e vai para, que é uma cidade acho que menor ali no estado do Rio de Janeiro, e aí ela vai para a capital para poder estudar na faculdade. E aí chegando lá na faculdade, né, universitária, ela se aventura, né, e aí conhece um professor, né, dela, né, um dos professores dela, ela acaba se apaixonando por ele também se apaixona por ela, aí eles acabam vivendo ali um romance meio conturbado, né? E nesse meio tempo ela meio que se esquece, né, da fé que ela sempre teve, né? E foca assim, idolatra completamente esse cara e esse romance, né, que ela tá vivendo com ele. É um romance assim bem pesado, né, vamos dizer assim. Mas mesmo, né, apesar de ser ficção, eu me emocionei bastante lendo esse livro, porque assim, a Angelina, ela faz coisas que só por Deus mesmo. E ela passa por muitas coisas, né? E ela assim abandona a fé dela, né? E mergulha no lamaçal do pecado de uma forma que a gente vendo de fora pensa assim, nossa, né? Tá perdida, completamente perdida. Mas ainda assim, por mais que seja um livro de ficção, é muito edificante. Por quê? Porque quantas vezes nós, porque, né, pelo menos assim, eu quando leio esses, por mais que seja livro de ficção, eu reflito bastante, né? Quantas vezes nós também já não fomos tão fundo no pecado e ainda assim Jesus nos perdoou, né? E ainda assim Ele veio com todo o seu amor, sua infinita graça e misericórdia, nos pegou pelas mãos, né? E nos tirou daquele lamaçal do pecado e nos lavou, nos deu vestes novas, nos perdoou e nos amou, apesar de toda a nossa sujeira. Então, né, é isso que acontece na vida da Angelina no livro, mas eu gostei bastante dessa história, porque realmente, né, me fez refletir bastante. E é um livro muito edificante, né, que nos faz refletir, nos leva a esse lugar de reflexão mesmo, de pensar, nossa, eu também, né, talvez não estive no mesmo, né, passando pelas mesmas coisas que a personagem passou, mas, né, já tive sim as minhas quedas, né, os meus pecados, e ainda assim Jesus me ama, me salvou
e tá sempre ali, né? Então, gosto bastante desse livro, a história é bem, assim, realmente edificante, é uma história muito boa também, então indico. O próximo livro chama Amor e Graça, ele é uma releitura do capítulo 16 de Ezequiel, se eu não me engano. Eu já indiquei esse livro aqui em algum outro vídeo no canal. Nesse livro de Ezequiel, né, da Bíblia, do capítulo 16, se eu não me engano é capítulo 16, gente, posso estar enganada, mas se eu não me engano é capítulo 16, sim. Deus fala através do profeta, né, que a cidade de Jerusalém, Deus amou ela, tal, mas ela abandona Deus, né, para poder viver os prazeres, né, do seu próprio coração, os prazeres da carne e tal. E, né, tipo assim, Deus vai entregar ela para esses prazeres, então, né, já que ela quer, Deus vai entregar. Mas ainda assim, depois, né, que ela tiver sofrido muito, né, Deus vai lá e vai resgatar ela, e vai limpar ela, e vai amar ela, né, porque esse é o nosso Deus, né. Às vezes a gente tem que passar por coisas na nossa vida pra gente realmente poder aprender, né, aprender na pele, aprender na marra. Mas Deus, ele sempre está ali, né, nos resgatando de nós mesmos, muitas vezes, e sempre nos amando e nos perdoando, né, e nos dando uma segunda, terceira chance, porque ele é um Deus de amor, né. Então esse livro, ele conta, né, a história da a protagonista, não me lembro o nome dela, mas ela se casa, né, com o mocinho lá, e aí meio que depois ela se apaixona por um outro cara, aí vai viver com ele lá e passa por uns perrengues e tal. E aí, né, depois esse mocinho que ela se casou, né, vai atrás dela, né, pra resgatar ela. Bem, não é spoiler, né, porque é uma releitura do capítulo 16 de Ezequiel, então quem conhece a história da Bíblia sabe mais ou menos, né, por onde a história vai andar. Mas ainda assim vale muito a pena ler, tá? Porque é uma releitura, então assim, tem muitas coisas diferentes, não é, né? O capítulo mesmo da Bíblia, né? Então é uma releitura, então vale muito a pena ler. E é uma história muito, muito edificante. Gente, eu simplesmente amei esse livro. Esse livro, assim, quando eu estava lendo, faz um tempinho já que eu li, acho que foi no começo do ano, no meio do ano mais ou menos, mas eu não conseguia parar de ler. Não conseguia parar, porque a história te prende, a escrita da autora é impecável, incrível, e a história te prende e muito. Me fez chorar muito, 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 porque é muito emocionante e é simplesmente incrível, então apenas leiam. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você tiver mais algum livro também, de ficção ou não, mas algum livro que seja também edificante, né, para edificar a nossa fé cristã, deixa aqui nos comentários para mim e a gente se vê nos próximos. Tchau!